O ano é 1858. O ar pesado e úmido da Louisiana paira sobre os vastos campos de algodão que se estendem até onde a vista alcança, parecendo um mar branco e infinito sob o sol escaldante. No coração dessa riqueza, às margens do sinuoso rio Mississippi, ergue-se a majestosa plantação Beaumont, um império construído com o suor e o sangue de centenas de escravos. A casa principal, com suas colunas brancas e varandas imponentes, é um símbolo de poder e opulência, um contraste brutal com as senzalas miseráveis escondidas atrás das árvores. Neste domínio, a lei não vem de um tribunal ou de um governo distante, mas da boca de um único homem, Cornelius Bowman. Conhecido e temido por todos como o Rei do Algodão, ele governa suas terras e suas propriedades humanas com mão de ferro. Sua palavra é final, suas ordens são absolutas, e sua crueldade é uma lenda sussurrada nos cantos escuros da plantação, um lembrete constante de que, ali, a vida e a morte dependem unicamente de seu capricho. Cornelius Beaumont, aos 50 anos, não era apenas um homem rico, ele era a personificação do poder sulista, um aristocrata que acreditava piamente em sua superioridade de sangue e destino. Alto, de ombros largos e um olhar frio que parecia atravessar a alma das pessoas, sua maior obsessão não era o dinheiro, mas a pureza de sua linhagem e a perpetuação de seu legado. Para ele, tudo e todos eram ferramentas para esse fim: a terra, o algodão, os escravos e até mesmo sua esposa, Elara. Ele via o mundo como uma hierarquia clara, com ele no topo, e qualquer desafio a essa ordem era uma ofensa pessoal que exigia uma punição severa e exemplar. Naquela tarde, ao retornar de uma viagem de negócios a Nova Orleans, ele caminhava pela sua propriedade com a confiança de um monarca inspecionando seu reino. O silêncio que se instalava à sua passagem era um testemunho do medo que inspirava. Ele esperava encontrar tudo em perfeita ordem, um reflexo de seu controle absoluto sobre cada aspecto daquele universo que ele mesmo havia forjado. Ao empurrar as pesadas portas de carvalho de seus aposentos privados, o santuário de seu poder, onde ninguém ousava entrar sem sua permissão expressa, Cornelius esperava encontrar o silêncio e a ordem que exigia. Em vez disso, seu mundo parou, seus olhos se fixaram na figura de Samuel, um de seus escravos da casa deitado em sua cama. Não dormindo, mas simplesmente deitado, olhando para o teto. Para Cornelius, aquilo não era uma simples infração. Era a profanação máxima, um ato de rebelião que atacava sua honra, sua autoridade e sua própria identidade. A fúria que o tomou não foi de gritos, mas de um silêncio gelado e mortal. Sem dizer uma única palavra, sem fazer uma única pergunta sobre o motivo daquele ato impensável, ele agarrou Samuel pelo colarinho da camisa e o arrastou para fora do quarto, descendo as escadas e atravessando o pátio principal. Diante dos olhos aterrorizados dos outros escravos, ele berrou a ordem para o capataz: prepare a forca. Este insolente morrerá antes do pôr do sol, como um exemplo para todos. Essa cena inicial te deixou chocado? Para descobrir o que acontece a seguir e por que Samuel estava naquela cama, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e deixar seu comentário aqui embaixo. A sua participação é muito importante para nós. Enquanto o caos se instalava no pátio, Elara Beaumont observava tudo da janela do andar de cima, seu rosto uma máscara de calma que escondia a tempestade em seu peito. Ela via Samuel, o homem cuja vida estava em suas mãos, ser amarrado com uma brutalidade indiferente pelo capataz, um homem chamado Elias, cuja lealdade a Cornelius era tão cega quanto a de um cão de caça. Elara conhecia seu marido melhor do que ninguém. Sabia que sua fúria não era quente e explosiva, mas fria e calculista, como o aço de uma lâmina. Ele não matava por raiva, mas para reafirmar seu poder, para transformar um homem em um exemplo, uma lição gravada a ferro e fogo na mente de todos os que ousassem sonhar com a menor fagulha de desafio. Ela sabia que qualquer súplica por misericórdia seria vista como fraqueza, e apenas apressaria o fim de Samuel. Seu plano dependia da arrogância de Cornelius, de sua certeza inabalável de que ele controlava cada alma naquela plantação, inclusive a dela. O coração dela batia descontrolado, mas suas mãos estavam firmes. O tempo estava se esgotando.
Cornélios, satisfeito com o terror que sua ordem havia semeado, subiu as escadas da casa principal para pegar um copo de uísque, como se estivesse se preparando para um espetáculo teatral. Ele passou por Elara no corredor, mal registrando sua presença. Para ele ela era parte da mobília, um adorno caro, que servia para lhe dar herdeiros e manter a aparência de uma família aristocrática. Ele nunca a consultava sobre os negócios da plantação e muito menos sobre a disciplina dos escravos. Prepare-se, mulher. Haverá um enforcamento antes do jantar. Quero que todos vejam o preço da insolência, ele disse, sem sequer olhar para ela, sua voz desprovida de qualquer emoção. Ele não via a mulher inteligente e observadora que vivia ao seu lado há mais de uma década. Via apenas um reflexo de seu próprio status. Essa humilhação diária, esse apagamento constante de sua identidade, era o combustível que alimentava a coragem de Elara. Ela não respondeu, apenas assentiu levemente, um gesto de submissão que escondia a mais profunda rebelião. Ele não fazia ideia de que sua maior propriedade estava prestes a se tornar sua ruína. Lá embaixo, Samuel permanecia de pé, com a cabeça erguida. O medo estava presente em seus olhos, mas era ofuscado por uma estranha serenidade. Ele confiava em Elara. Nos últimos meses, ela o procurava na biblioteca sob o pretexto de que ele precisava limpar o local. Lá, entre os livros que ele nunca poderia ler, ela lhe contava histórias, ensinava-lhe sobre o mundo para além dos campos de algodão e, mais importante, falava de justiça. Ela nunca lhe prometeu liberdade, mas prometeu-lhe a verdade. Haverá um dia, Samuel, em que o orgulho deste homem será a sua própria forca, ela lhe dissera em um sussurro, semanas antes. Você confia em mim para fazer o que for preciso quando a hora chegar? Ele havia olhado nos olhos dela e visto não a pena de uma senhora branca, mas a determinação de uma aliada. Ele assentiu sem hesitar. Agora, com a corda sendo preparada e o sol começando a se pôr, ele se agarrava àquela promessa. Ele não sabia o segredo que ela guardava, mas sabia que sua vida era uma peça em um jogo muito maior do que a simples punição de um escravo. Se você está sentindo a tensão aumentar, imagine o que está por vir. Para não perder nenhum detalhe desta história de vingança, aproveite este momento para se inscrever no canal e deixar seu like. O seu apoio nos ajuda a continuar trazendo narrativas poderosas como esta. Enquanto a multidão de escravos era forçada a se reunir em volta da grande árvore de magnólia, onde a forca improvisada balançava sinistramente, Elara desceu as escadas. Ela se movia com uma graça deliberada, cada passo calculado. Em seu coração, ela carregava um segredo que herdara de sua sogra no leito de morte, uma verdade sussurrada com o último suspiro, pesado o suficiente para afundar a dinastia Beaumont inteira. Por anos, ela guardou essa arma, esperando o momento certo ou a oportunidade perfeita para usá-la. A arrogância de Cornélios finalmente lhe deu essa chance. Ele estava tão cego por sua própria honra, tão obcecado com a pureza de sua linhagem, que havia criado o palco perfeito para sua própria destruição. Elara não estava apenas tentando salvar Samuel, ela estava prestes a queimar o reino de seu marido até as cinzas, usando a única coisa que ele realmente valorizava, seu nome. Ela sentia o peso do medalhão escondido em seu vestido, frio contra sua pele. Era a chave para tudo. A justiça não viria de um juiz ou de uma lei, mas das mãos de uma mulher que todos haviam subestimado. Com uma calma que gelava os ossos, Cornélios aproximou-se da forca improvisada. Ele viu Elara parada nos degraus da varanda, seu rosto pálido sob a luz do fim de tarde. Para ele, a presença dela ali era uma afronta silenciosa, uma última e patética tentativa de apelar à sua misericórdia inexistente. Ele parou diante dela, perto o suficiente para que apenas ela ouvisse sua voz, baixa e cheia de veneno. Se você veio implorar pela vida desta criatura, poupe seu fôlego. Sua compaixão é uma fraqueza que não tolero em minha casa. Volte para dentro e observe pela janela, como uma esposa obediente deve fazer. Ele não esperou por uma resposta. Virando-se para o capataz, sua voz soou como um trovão por todo o pátio. Elias, chega de demora. Faça o que foi ordenado. Quero que este assunto esteja encerrado antes que a noite caia. Ninguém desafia o dono de Beaumont e vive para contar a história.
A sentença final foi dita para todos, mas seus olhos estavam fixos em Elara, cravando nela a certeza de seu poder absoluto. O capataz, Elias, um homem corpulento e sem expressão, cuja única lealdade era ao chicote e ao salário, agarrou Samuel com uma força bruta. Ele empurrou o prisioneiro para cima de um pequeno caixote de madeira posicionado diretamente sob o laço da forca. A serenidade de Samuel começava a se quebrar, substituída por uma respiração curta e pesada. O suor escorria por sua testa, misturando-se com a poeira do pátio. Ele olhou desesperadamente por cima do ombro de Elias, procurando o rosto de Elara na multidão. Ele a viu, mas sua expressão era indecifrável, uma máscara de pedra. Uma onda de pânico real e visceral o atingiu. Teria ele sido enganado? Seria este o fim de um plano que ele nunca compreendeu por completo? A promessa dela, que antes era uma âncora de esperança, agora parecia uma fantasia cruel diante da realidade áspera da corda que balançava a centímetros de seu rosto. A confiança que o sustentara até aquele momento começou a se esvair, dando lugar ao medo primitivo da morte iminente. Ao redor da grande magnólia, a multidão de escravos observava em um silêncio aterrorizado. Eram mais de 200 almas forçadas a testemunhar o espetáculo macabro, uma lição de obediência escrita com a vida de um homem. Mães cobriam os olhos de seus filhos, homens que trabalhavam lado a lado com Samuel nos campos baixavam a cabeça incapazes de encarar seu destino. Cada um deles sentia o laço da forca em seu próprio pescoço. A execução de Samuel não era apenas a morte de um indivíduo. Era a reafirmação brutal de que eles não eram pessoas, mas objetos que podiam ser quebrados e descartados por capricho. O ar estava tão tenso que parecia difícil de respirar. Ninguém ousava chorar alto, pois qualquer demonstração de simpatia poderia ser interpretada como cumplicidade. Era um terror compartilhado, uma agonia silenciosa que unia todos eles na certeza de que naquela terra, a vida deles não valia absolutamente nada. A esperança era uma planta que não crescia no solo de Beaumont. Cornelius Beaumont saboreava cada segundo daquele momento. De pé a uma distância segura, ele ergueu levemente seu copo de uísque, como se fizesse um brinde silencioso à sua própria autoridade. Para ele, aquilo era mais do que justiça, era ordem, era a restauração do equilíbrio natural do mundo, onde ele era o mestre e os outros, ferramentas. Ele olhou para os rostos aterrorizados na multidão e sentiu uma onda de satisfação. O medo era a fundação de seu império, mais valioso que todo o algodão de seus campos. Que isto sirva de lição para todos vocês, ele projetou sua voz fria e cortante. A honra desta casa é sagrada. Minha cama, minha mesa, minha propriedade, tudo é uma extensão de mim. Profanar qualquer uma dessas coisas é o mesmo que me atacar diretamente. E não há perdão para tal insolência. Lembrem-se bem deste rosto, pois este é o destino de quem esquece seu lugar. Suas palavras eram um sermão de crueldade cimentando seu domínio sobre cada vida presente. Elara sentiu o coração martelar contra as costelas. O plano tão claro em sua mente, agora parecia uma aposta perigosa e frágil. Ela via o pânico nos olhos de Samuel, a crueldade satisfeita no rosto de seu marido e o desespero nos rostos dos outros escravos. Uma dúvida terrível a assaltou, e se ela tivesse calculado mal, e se a fúria de Cornélios fosse tão cega, que nem mesmo a verdade mais chocante pudesse detê-lo. A vida de Samuel estava em suas mãos, e o peso daquela responsabilidade era esmagador. Por um instante ela quase cedeu ao impulso de gritar, de implorar, de fazer qualquer coisa para parar aquela loucura. Mas então ela se lembrou das palavras de sua sogra, do segredo sussurrado com o último fôlego. Ela se lembrou de anos de humilhação silenciosa, de ser tratada como um objeto valioso, mas sem vontade própria. A dúvida se transformou em uma raiva fria e determinada. Ela apertou o medalhão escondido sob seu vestido. Não havia mais volta. O reino de Cornélios precisava ruir, e ela seria a portadora do fogo. O momento final havia chegado. Elias, o capataz, pegou a corda grossa e áspera e, com um movimento treinado e indiferente, passou o laço por cima da cabeça de Samuel. O contato da corda com a pele de seu pescoço foi como um choque elétrico, arrancando de Samuel qualquer vestígio de esperança que ainda pudesse existir.
Ele fechou os olhos com força, uma lágrima solitária escapando e traçando um caminho sujo em sua bochecha. Ele não pensou mais em Elara ou em sua promessa. Ele pensou em sua mãe, cujo rosto ele mal conseguia lembrar, e se perguntou se a encontraria do outro lado. O silêncio no pátio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido dos insetos e pelo farfalhar das folhas da magnólia. O mundo inteiro parecia ter parado de respirar, esperando pelo fim. Para todos os presentes, a morte de Samuel não era mais uma possibilidade, era uma certeza que se concretizaria no segundo seguinte. A situação havia chegado ao seu limite, um ponto sem retorno onde a vida estava prestes a ser extinta. Com um sorriso de triunfo nos lábios, Cornélios olhou diretamente para Elara, um brilho de desprezo em seus olhos. Aquele olhar dizia tudo: este é o meu poder. Este é o meu mundo, e você não é nada nele. Satisfeito com a submissão que via no rosto de sua esposa e no terror de seus escravos, ele se virou para o capataz. Sem dizer uma palavra, ele fez um gesto sutil com a cabeça, um leve aceno que selava o destino de Samuel. Elias entendeu o sinal. Ele deu um passo para trás, preparando-se para gritar a ordem que faria os homens na outra ponta da corda puxarem com toda a força, suspendendo o corpo de Samuel no ar. A mão de Elias se ergueu lentamente. Os músculos dos homens na corda se enrijeceram. O caixote de madeira sob os pés de Samuel parecia o último pedaço de terra firme em um oceano de desespero. O fim era agora. Não havia mais tempo. Não havia escapatória. No exato instante em que a mão de Elias se preparava para dar o sinal fatal, um som cortou o ar pesado do pátio. Não foi um grito de pânico ou um lamento de dor, mas uma única palavra, dita com uma autoridade que ninguém jamais ouvira naquela plantação. Parem! A voz pertencia a Elara Beaumont. Ela estava de pé nos degraus da varanda, não mais uma sombra silenciosa, mas uma figura imponente. Todos os olhos, incluindo os de Cornélios, viraram-se para ela, chocados. O capataz congelou, sua mão suspensa no ar. Os homens que seguravam a corda afrouxaram a pegada, confusos. Até mesmo Samuel, que esperava por algum tipo de intervenção, abriu os olhos, surpreso com a força e o comando na voz da mulher que havia prometido salvá-lo. O silêncio que se seguiu foi mais profundo e tenso do que o anterior, pois agora continha um elemento novo e perigoso, o desafio aberto à autoridade do mestre. A fúria de Cornélios foi imediata e vulcânica, mas fria como gelo. Ele se virou lentamente na direção de sua esposa, seu rosto uma máscara de incredulidade e desprezo. Para ele, aquilo era uma traição pública, uma humilhação insuportável vinda da última pessoa de quem esperava tal insolência. Ele caminhou na direção dela, cada passo pesado e ameaçador, como um predador se aproximando de sua presa. Sua intenção era clara: ele a silenciaria, a arrastaria para dentro de casa e depois concluiria a execução, tornando o exemplo ainda mais terrível. Você perdeu o juízo, mulher, ele sibilou, sua voz baixa, mas carregada de uma ameaça mortal. Como ousa interferir nos meus assuntos? Como ousa me envergonhar diante de minhas propriedades? Ele acreditava que seu olhar gelado seria o suficiente para fazê-la recuar, para quebrar sua recém-descoberta coragem e restaurar a ordem que ele tanto prezava. Mas ele estava redondamente enganado. Elara não recuou, ela permaneceu firme, olhando diretamente nos olhos de seu marido, sem um pingo de medo. Esta execução não irá acontecer, ela declarou, sua voz agora mais alta, para que todos no pátio pudessem ouvir claramente. Não até que você e todos os presentes saibam a verdade sobre o homem que você está prestes a matar. Uma verdade que diz respeito não à honra dele, mas à sua. Uma verdade sobre sua própria linhagem, Cornélios. A menção de sua linhagem, sua maior obsessão, o atingiu como um soco. Ele parou, a confusão momentaneamente superando a raiva. O que aquela mulher poderia saber? Como ela ousava usar sua arma mais sagrada contra ele? A multidão de escravos prendeu a respiração. A palavra linhagem era o centro do universo de Beaumont. Ao invocá-la em público, Elara havia transformado uma simples execução em algo muito mais complexo e perigoso.
Aquele ato de coragem não nasceu do desespero do momento, mas sim de meses de planejamento silencioso, uma aliança secreta forjada nas sombras da biblioteca da Casa Grande. Elara havia observado Samuel por muito tempo, notando sua inteligência quieta e sua dignidade inata, qualidades que tanto irritavam seu marido. Sob o pretexto de precisar de ajuda para organizar os livros, ela o chamava para longas sessões de trabalho. Lá, entre as prateleiras empoeiradas, ela não falava de liberdade, mas de justiça. Ela testou sua coragem com perguntas hipotéticas, mediu sua lealdade e, acima de tudo, compartilhou sua própria dor de viver como uma prisioneira em uma gaiola dourada. Ela viu nele não apenas uma vítima, mas um parceiro em potencial, a única peça que faltava em seu plano arriscado para desmantelar o império de mentiras de Cornélios. Para Samuel, a confiança em Elara foi construída lentamente, camada por camada. A princípio ele desconfiava. A bondade de um branco era muitas vezes apenas o prelúdio de uma crueldade ainda maior. Mas ele via nos olhos dela algo que reconhecia: o cansaço de uma vida de opressão. Ela não o tratava como uma criança ou um objeto de pena, mas como um igual. Ela lhe contava sobre o mundo lá fora, sobre as ideias que moviam os homens e sobre o poder da verdade. Aos poucos, o medo que governava sua existência deu lugar a uma nova emoção: a esperança. Ele passou por uma transformação interior profunda. Deixou de ser apenas um sobrevivente passivo para se tornar um agente ativo em seu próprio destino. Quando Elara finalmente lhe revelou a parte mais perigosa do plano, ele não hesitou. Ele entendeu que sua vida já estava perdida sob o domínio de Cornélios. A única escolha era morrer como um exemplo de medo ou como um catalisador para a justiça. Elara explicou a Samuel em sussurros urgentes que a arrogância de Cornélios era sua maior fraqueza e, portanto, a maior arma deles. Qualquer tentativa de revelar a verdade em particular resultaria em sua morte e no silêncio eterno dela. A revelação precisava de um palco, de uma audiência, e precisava acontecer em um momento em que o orgulho de Cornélios estivesse no auge, tornando sua queda ainda mais espetacular. Ele precisa acreditar que está no controle absoluto, ela disse. O ato de você se deitar na cama dele não é uma simples provocação. É a isca perfeita. Ele não vai perguntar, não vai investigar. Ele vai reagir com fúria cega e ordenará sua morte pública. E é nesse exato momento, quando ele se sentir mais poderoso, que nós o destruiremos com a verdade. Era um jogo de tudo ou nada, onde a vida de Samuel era a aposta principal, mas o prêmio era a ruína de um tirano. A peça final do plano era um pequeno medalhão de couro que a sogra de Elara, a mãe de Cornélios, lhe dera em seu leito de morte, junto com o segredo devastador que ele continha. Semanas antes do confronto, Elara entregou o medalhão a Samuel. Use isto em seu pescoço, debaixo de sua camisa, e nunca o tire. Não importa o que aconteça, não tente abri-lo, ela instruiu. Este objeto é a sua proteção, é a prova da minha promessa. Samuel não entendeu o significado, mas sentiu o peso do objeto e da confiança que Elara depositava nele. Ele o usou fielmente, o couro se aquecendo contra sua pele, um lembrete constante de que ele não estava sozinho em sua luta. O medalhão era um pacto silencioso, uma arma escondida à vista de todos, esperando o momento certo para ser revelada e mudar o curso da história naquela plantação para sempre. De volta ao pátio tenso, a atmosfera era irrespirável, a ordem de Elara ainda pairava no ar, desafiando a realidade. Cornélios, paralisado por uma mistura de fúria e uma incômoda semente de dúvida plantada por sua esposa, olhava dela para Samuel, como se tentasse decifrar um enigma impossível. O capataz e os outros homens brancos esperavam por um comando, mas pela primeira vez, não sabiam a quem obedecer. Para Samuel, que ainda sentia a corda áspera em seu pescoço, o pânico começou a se dissipar, sendo substituído por uma compreensão estonteante. O plano estava funcionando. Cada reação de Cornélios, cada olhar chocado, cada segundo de hesitação era exatamente como Elara havia previsto. A confiança que havia vacilado momentos antes retornou com força total. Ele não era mais uma vítima indefesa. Era um ator no centro do palco, aguardando sua deixa final.
Ignorando a fúria paralisada de seu marido, Elara começou a descer os degraus da varanda. Seus movimentos eram lentos, graciosos e cheios de uma determinação que calou qualquer um que pensasse em impedi-la. Ela não olhou para Cornélius. Seus olhos estavam fixos apenas em Samuel, transmitindo uma mensagem silenciosa de coragem e segurança. Ela atravessou o pátio, passando pelo capataz como se ele não existisse, e parou diretamente em frente ao homem condenado. A multidão observava, hipnotizada. A esposa do mestre, a senhora da casa, estava agora lado a lado com o escravo na forca, não como uma suplicante, mas como uma campeã. Ela ergueu a mão, não para afastar a corda, mas para tocar o peito de Samuel, onde, por baixo da camisa surrada, estava escondido o segredo que iria demolir o trono do rei do algodão. Com a mão firme, Elara estendeu os dedos em direção ao peito de Samuel. O movimento foi tão deliberado e inesperado que um suspiro coletivo percorreu a multidão de escravos, um som baixo e assustado. Cornélius observava, a fúria em seu rosto dando lugar a um desprezo divertido. Em sua mente arrogante, a única explicação para aquela cena bizarra era que sua esposa, em um ato de desespero patético, estava prestes a revelar um caso de amor proibido, tentando apelar para alguma emoção que ele não possuía. Ele quase sorriu. Aquilo seria ainda melhor do que um simples enforcamento por insolência. Seria a prova da depravação daquela criatura, justificando sua morte de uma forma ainda mais completa e humilhando sua esposa publicamente no processo. Ele cruzou os braços, pronto para assistir ao desmoronamento final dela, sentindo-se mais no controle do que nunca. Para ele, o jogo já estava ganho, e aquilo era apenas o último ato de uma tragédia previsível. Mas Elara não falou de amor, nem de paixão. Sua voz soou clara e firme, sem qualquer traço de histeria ou súplica, cortando o silêncio pesado como uma faca. Este homem não estava em sua cama por insolência, Cornélius. Ele estava lá a meu pedido, para cumprir uma promessa. Uma promessa que fiz à sua mãe antes que ela morresse. Ela enfiou a mão por baixo da gola da camisa de Samuel e puxou para fora um pequeno medalhão de couro, escuro e gasto pelo tempo. Ela me fez jurar que, no dia em que seu orgulho ameaçasse destruir esta casa, eu lhe mostraria o que está aqui dentro. Ela me disse que este objeto não guarda um segredo de afeto, mas o segredo da fundação da dinastia Beaumont, a verdade sobre o sangue que realmente corre nas veias do seu herdeiro. Cada palavra foi uma pedra atirada contra a muralha de arrogância de Cornélius, e pela primeira vez, uma pequena rachadura apareceu em sua fachada de controle absoluto. Cornélius soltou uma risada curta e amarga, mas o som não tinha convicção. A menção de sua mãe e da fundação de sua dinastia o atingiu em seu ponto mais sensível. Ele via aquilo como uma manipulação barata, uma tentativa desesperada de uma mulher fraca para salvar seu protegido. Chega deste teatro, ele rosnou, dando um passo à frente. Você acha que pode me deter com histórias de leito de morte e sentimentalismo barato? Acha que um amuleto de escravo pode mudar alguma coisa aqui? Elias, ele gritou para o capataz, prepare-se para cumprir a ordem. Esta farsa acabou. Contudo, seus pés não se moveram mais. Seus olhos estavam grudados no medalhão na mão de Elara. Uma parte dele queria acabar com aquilo imediatamente. Mas outra parte, a parte obcecada por seu legado e sua história, sentiu uma curiosidade venenosa e incontrolável. Ele estava sendo manipulado pela sua própria obsessão, e Elara sabia disso. Ignorando completamente a ordem de seu marido, Elara segurou o medalhão no alto para que todos pudessem ver a dor. Não era um objeto de valor, não tinha prata nem ouro, apenas couro envelhecido costurado com um fio grosso. Sua mãe me entregou isto no seu último dia de vida, ela continuou, sua voz agora se dirigindo a todos, transformando o pátio em um tribunal. Ela me disse que o maior pecado de seu pai não foi a crueldade, mas o medo. Medo de que a verdade sobre sua herança viesse à tona e manchasse o nome que ele tanto se esforçou para construir. Ela carregou este fardo por décadas, e antes de morrer passou para mim, junto com a história que ele contém. Uma história que começa muito antes de você nascer, Cornélius. Ela estava reescrevendo a história daquela família diante de todos, e o poder da narrativa estava lentamente se transferindo de Cornélius para ela.
A atenção de todos, dos escravos aterrorizados aos capatazes brancos, estava agora fixada naquele pequeno objeto. Ele parecia pulsar com o peso de décadas de silêncio. Para Samuel, que sentia o lugar vazio e quente em seu peito onde o medalhão costumava ficar, aquele era o momento da verdade. Ele finalmente entendia por que Elara insistira que ele o usasse, porque era sua única proteção. Não era um feitiço ou um amuleto de sorte, mas uma bomba-relógio, uma peça de evidência física que não podia ser negada ou ignorada. Ele olhou para Elara, que agora parecia uma rainha julgando um rei, e sentiu uma onda de admiração por sua coragem. Ela havia transformado a certeza de sua morte em uma possibilidade de justiça, usando a própria arrogância de seu inimigo como a arma para sua destruição. Aquele simples pedaço de couro era a chave que poderia libertar a todos ou condená-los para sempre. Elara então virou-se e caminhou lentamente na direção de Cornélios, parando a poucos passos dele. Ela estendeu a mão, oferecendo-lhe o medalhão. Seus olhos o desafiavam abertamente. Eu não vou lhe contar o segredo, Cornélios. Eu vou deixar que ele mesmo o faça. Pegue. Abra. Veja com seus próprios olhos a verdade sobre o homem que você chama de a propriedade. Mas esteja avisado, sua voz baixou para um sussurro intenso que só ele podia ouvir, uma vez que você abrir, o trono do rei do algodão, construído sobre a mentira da sua pureza, vai ruir em cima de você. E não haverá nada que você possa fazer para reconstruí-lo, a escolha é sua. Execute um homem inocente e viva para sempre na dúvida, ou enfrente a verdade que seu pai escondeu e perca tudo o que você acredita ser. Ela inverteu completamente o jogo. Agora ele não era mais o juiz, era o réu. A humilhação pública era insuportável para Cornélios. Ser desafiado por sua esposa diante de seus escravos era uma afronta que exigia uma resposta esmagadora. Ele olhou para o medalhão na mão dela, depois para o rosto desafiador de Elara e por fim para Samuel, que observava com uma calma que o enfurecia. A arrogância venceu a cautela. Ele não podia recuar. Recuar seria admitir que ela tinha poder sobre ele, que havia uma verdade que ele temia. Com um movimento brusco e violento, ele arrancou o medalhão da mão dela. Eu vou acabar com esta sua fantasia ridícula agora mesmo, ele cuspiu as palavras, o veneno escorrendo em sua voz. E quando todos virem que não há nada aqui além de um lixo qualquer, este homem será enforcado, e você será trancada em seu quarto até aprender o significado da palavra obediência. Ele segurou o medalhão com força, ainda convencido de que estava prestes a reafirmar seu poder absoluto. Com as mãos tremendo, não de medo, mas de uma raiva pura e avassaladora, Cornélios Beaumont rasgou o fecho de couro do medalhão. O material velho e suado resistiu por um instante antes de ceder com um estalo seco. Para ele aquele era o último ato de um teatro patético, uma última cartada desesperada de sua esposa para salvar um escravo insolente. Ele sentia os olhares de todos sobre si, os escravos, os capatazes e, principalmente, Elara. Ele iria expor aquela farsa, esmagar aquela mentira sob seus pés e então prosseguir com a execução, tornando a lição ainda mais severa. A humilhação que sentia seria paga com sangue. Ele estava tão cego por seu próprio orgulho que não percebeu que não estava abrindo um simples medalhão, mas sim o túmulo onde a verdade de sua família havia sido enterrada por mais de 30 anos. A poeira do pátio parecia assentar, e o mundo prendeu a respiração, esperando pelo veredito do rei. Quando as duas metades do medalhão se abriram, Cornélios baixou o olhar, esperando encontrar um desenho tosco, um cacho de cabelo ou qualquer outra prova de um caso ilícito. Em vez disso, seu cérebro congelou. O que ele viu o paralisou de uma forma que nenhum exército ou rival de negócios jamais conseguiu. Lá dentro, protegido por um vidro amarelado pelo tempo, não estava a imagem de uma amante desconhecida, mas um retrato em miniatura, pintado com uma precisão impressionante. Era o rosto de um homem de feições fortes, olhos penetrantes e um queixo determinado. Um rosto que ele conhecia como o seu próprio, pois o via todos os dias no grande retrato a óleo que pairava sobre a lareira da sala de jantar. Era o rosto de seu pai, Cornélios Beaumont Sênior, o fundador daquele império pintado em sua juventude. A confusão o atingiu como um raio.
O que diabos o retrato de seu pai estaria fazendo no pescoço de um escravo? A voz de Elara cortou o silêncio, não como um sussurro, mas como uma sentença. Não há feitiçaria, Cornélius. Apenas a verdade que você nunca teve a coragem de procurar, ela disse, sua calma desarmando a fúria dele. Seu pai não era apenas um mestre cruel. Ele também foi um homem que amou. Amou uma mulher que não podia ter. Uma de suas escravas chamada Serafina. E desse amor proibido nasceu um filho. Seu primeiro filho. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar sobre a multidão atônita, antes de desferir o golpe final. Este homem, Samuel, que você estava prestes a matar por profanar sua cama, é o primogênito de seu pai. Ele não é sua propriedade, Cornélius. Ele é seu irmão mais velho. A revelação explodiu no pátio com a força de uma bomba, estilhaçando a realidade de todos os presentes. O mundo de Cornélius Beaumont desabou. Cada pilar que sustentava sua identidade, sua vida e seu poder. A pureza de sua linhagem, seu direito de primogenitura, sua superioridade inquestionável, tudo se transformou em pó em um único instante. Ele olhou do retrato em sua mão para o rosto de Samuel, que ainda estava sob a forca. Pela primeira vez, ele não viu um escravo, mas os traços inegáveis de seu pai. Os mesmos olhos, a mesma estrutura óssea, a mesma dignidade silenciosa que ele sempre desprezou por não entender. Aquele homem não era uma coisa, era seu sangue. A criatura que ele considerava menos que um animal era o verdadeiro herdeiro, nascido antes dele. A fúria em seu peito se transformou em um horror gelado, um nojo profundo não por Samuel, mas por si mesmo e pela mentira sobre a qual toda a sua existência foi construída. Ele era uma fraude. Um rei sem coroa, governando um reino de mentiras. Um sopro coletivo percorreu a multidão de escravos. Sussurros se espalharam como fogo em palha seca. Samuel, o filho do velho mestre, o irmão do tirano. A história, antes impensável, agora fazia um sentido terrível e perfeito. Explicava a dignidade de Samuel, o ódio particular que Cornélio sempre nutriu por ele, a estranha proteção que a antiga senhora Beaumont, mãe de Cornélius, sempre lhe dera discretamente. O capataz Elias olhou de Cornélius para Samuel, o laço da forca em sua mão agora parecendo um sacrilégio. Sua lealdade era a Cornélius, o mestre, mas como poderia enforcar o irmão do mestre? A estrutura de poder de Beaumont, tão rígida e absoluta, havia se partido ao meio. A linha que separava o senhor do escravo havia se tornado turva e, naquele momento, ninguém sabia mais qual era o seu lugar. Cornélio soltou o medalhão. O pequeno objeto caiu na poeira do pátio, um som minúsculo com um eco ensurdecedor. Ele abriu a boca para gritar, para negar, para chamar Elara de mentirosa, mas nenhum som saiu. Que argumento ele tinha? A prova estava ali, caída a seus pés. A semelhança era inegável. Sua autoridade, que se baseava no medo e no respeito à sua linhagem, evaporou-se no ar quente da Louisiana. Ele não podia dar a ordem para prosseguir com a execução, pois isso seria admitir a verdade e se tornar um fratricida aos olhos de todos. Mas também não podia cancelar a ordem, pois isso seria admitir que sua esposa e um escravo o haviam derrotado publicamente. Ele estava completamente paralisado, preso em um xeque-mate perfeito, arquitetado pela mulher que ele sempre considerou uma posse ornamental. O sol se punha no horizonte, banhando o pátio em tons de laranja e sangue. A cena era um retrato surreal da justiça poética. Samuel ainda estava de pé sobre o caixote, com a corda em volta do pescoço, mas o laço agora parecia uma coroa de espinhos, um símbolo de seu verdadeiro e trágico nascimento. Elara permanecia imóvel, a personificação da vingança calma e calculada, e Cornélius, o poderoso rei do algodão, estava quebrado. Ele era uma estátua de poder oco, seu império desmoronando de dentro para fora. O homem que se considerava um deus em seus próprios domínios havia sido reduzido a nada pela simples verdade. A forca, construída para ser um palco para sua autoridade, tornou-se o monumento de sua humilhação eterna. O trono de Beaumont nunca mais seria o mesmo. A noite que se seguiu à revelação não foi de celebração, mas de um silêncio denso e desconcertante,
Cornelius Beaumont não disse uma palavra. Ele simplesmente se virou, cambaleando como um homem que levara um golpe mortal, e se trancou em seus aposentos, de onde não sairia por dias. O capataz, Elias, sem ordens e com o medo estampado no rosto, cortou a corda do pescoço de Samuel e recuou, como se tocasse em algo sagrado e proibido. A multidão de escravos se dispersou lentamente, não para as senzalas, mas em pequenos grupos, sussurrando, processando a verdade que havia estilhaçado o mundo que conheciam. Samuel permaneceu de pé, ao lado da forca vazia, não mais como um condenado, mas como um monumento vivo à mentira que sustentava aquele império. Elara o observou de longe, seu rosto impassível. A guerra havia sido vencida, mas o campo de batalha estava em ruínas, e a reconstrução seria uma tarefa longa e incerta. O poder de Beaumont não havia sido transferido, ele havia simplesmente se desintegrado no ar. Nos anos que se seguiram, a plantação Beaumont tornou-se um reino fantasma. Cornelius nunca mais foi visto nos campos. Ele se tornou uma sombra dentro da casa principal, um rei deposto assombrado pelo fantasma de seu próprio sangue, bebendo até o esquecimento. Com o poder vago, Elara assumiu o controle, não com um chicote, mas com uma caneta e um livro de registros. Ela administrava a propriedade com uma eficiência fria, desmantelando as práticas mais cruéis de seu marido, não por bondade, mas por pragmatismo. Samuel, por sua vez, nunca reivindicou o nome Beaumont. Ele se tornou o conselheiro silencioso de Elara, um homem cuja liberdade não estava escrita em papel, mas gravada no respeito e no medo que ele agora inspirava. Ele supervisionava o trabalho nos campos, garantindo que a dignidade humana, antes uma mercadoria inexistente, se tornasse a nova moeda daquela terra. Para os outros escravos, ele era a prova viva de que as correntes mais fortes podiam ser quebradas pela verdade. A história da queda do rei do algodão vazou para além das fronteiras de Beaumont, carregada pelos sussurros dos servos e pelos comerciantes que passavam pelo rio. Ela se transformou em uma lenda contada em voz baixa nas senzalas de toda a Louisiana, uma história de esperança e de justiça divina. Jornais abolicionistas no norte publicaram versões do conto, usando-o como um exemplo poderoso da podridão moral que se escondia por trás da fachada aristocrática do sul. O nome Beaumont, antes sinônimo de poder, tornou-se um símbolo de vergonha e hipocrisia, a prova de que a pureza de sangue, na qual a elite sulista baseava seu direito de governar, era uma farsa frágil. A revelação no pátio não salvou apenas um homem, ela ajudou a alimentar as chamas da revolta que, poucos anos depois, mergulhariam a nação em uma guerra civil. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. Cornelius Beaumont morreu antes do fim da guerra, um homem quebrado, afogado em uísque e amargura. Ele foi enterrado sem honras, seu legado reduzido a um conto de advertência. Após a emancipação, Elara vendeu as terras e desapareceu, sua missão cumprida. Samuel, agora um homem livre por lei, permaneceu na região, tornando-se um líder em sua comunidade, ajudando a construir um futuro a partir das cinzas do passado. A plantação Beaumont deixou uma lição duradoura e amarga para a história. Os impérios mais imponentes, construídos sobre a opressão e a mentira, carregam dentro de si as sementes de sua própria destruição. A verdadeira linhagem de um homem não é medida pelo sangue em suas veias, mas pela força de seu caráter e pela coragem de enfrentar a verdade. E a verdade, por mais que seja enterrada sob camadas de poder e orgulho, sempre encontrará uma maneira de vir à luz, derrubando tronos e expondo os reis como os homens frágeis que realmente são.